Olá pessoal, boa noite. Conforme prometido, a nossa quarta live sobre o Outubro Rosa, né? Na prevenção do câncer, não só o câncer de mama, mas também outros tipos de cânceres, né? Hoje nós vamos ter a honra de estar aqui com a doutora Rosângela Arndt, né? Ela que vai estar eu vou me apresentar, vou apresentar ela, quem ela é. E vai ser muito bacana esse encontro da gente hoje. Que bacana que vocês estão aqui. Olha ela aí. Olá, minha querida. Prazer. Olá, que prazer em estar com você também. Saudades. Eu Deixa eu quero arrumar começar aqui. com a minha fala, eu quero começar com a minha fala de sempre. Benção, madrinha. Deus te abençoe. Para quem não sabe, ela é minha madrinha da biofísica, né? É uma mulher admirável, é uma mulher virtuosa. Eu acho que cheia de virtudes. Eu acho que essa é uma grande definição para ela, né? Então, assim, eu vou nos apresentar, eu vou fazer o seguinte, como o teu currículo é muito vasto, né? Eu vou falar de mim um pouquinho, e aí você fala de você e a gente casa nossas informações, tá? Tranquilo. Eu sou imunologista de base tradicional, minha formação foi bem tradicional, eu tenho 23 anos de medicina, pediatria, tenho título, imunologia, pós em dermato, pós em biofísica quântica aplicada à saúde. Sou vice-diretor da SOBOM, Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica. Agora faço pós-graduação em neurociências pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Quero enveredar por esse caminho, inspirado aqui por esta senhora maravilhosa. Então, é uma das minhas musas, ela, Emília Pinheiro, enfim, outras, são musas que eu tenho na... E ela que me apresentou o universo da biofísica, mais especificamente da biofísica quântica, onde eu sou muito grato, para quem lembra da história do meu filho, né, que teve sequelas pós um atropelamento, ficou autista, e teve grandes melhoras através dos tratamentos biofísicos, aos quais eu conheci, mergulhei de cabeça, e hoje eu tenho a honra de falar sobre isso também, com esses grandes profissionais. Eu estou imergido nisso, nessa partilha, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, através dos nossos princípios e valores, é uma grande partilha, onde a gente aprende informações uns com os outros, né? Não é uma aula, não é uma ministração, é uma partilha. Então, isso eu me apresentei, agora eu vou deixar vocês para se apresentar. É um grande prazer realmente ouvir tudo isso de você, toca meu coração. E eu acho que a nossa missão é essa, poder ajudar o máximo possível as pessoas, independente de serem ou não serem nossos colegas, né? Óbvio que a gente gosta de ajudar os colegas também. Então, eu lembro muito bem quando a gente se encontrou e tudo que aconteceu e a gente teve aí essas trocas maravilhosas. Mas olha só, bom, então, para me apresentar para quem não nos conhece aí ainda, né? Eu vou fazer 40 anos de formado ano que vem, então eu estou assim, realmente numa, vamos dizer assim, passei do auge da carreira, né, como a gente diz, mas estou numa situação hoje que eu me dedico exclusivamente à parte acadêmica. Durante muitos anos eu fiz consultório e saí para dar aula, é uma coisa que me agrada muito, eu gosto muito de passar conhecimento, e fui adquirindo esse conhecimento ao longo dos anos, com todos os cursos que a gente faz, como você aí, que está sempre em movimento nisso, né? O último que eu fiz foi um doutorado na International Quantum University em cima da medicina integrativa quântica, e eu acho que esse me ajudou muito a consolidar mesmo todo esse conhecimento e toda essa certeza científica do que nós estamos fazendo, que é o uso das teorias quânticas que dão uma espécie de base, né, científica para as terapias integrativas que a gente tem hoje. E são terapias integrativas que têm uma proposta energética. Existem várias formas de você fazer as práticas integrativas e complementares, mas algumas, como as que nós usamos, elas estão baseadas na física quântica.
Bom, eu sou especialista em nutrologia, a minha especialidade médica. Também fiz várias outras pós-graduações, mas talvez a mais importante para o que eu uso, né, é a ortomolecular, que eu sou lá atrás das primeiras turmas, fiz uma pós-graduação lato sensu de medicina ortomolecular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas foi feita através de uma parceria com o Efraim. Eu sou da segunda turma do Efraim, isso faz quase 30 anos. Mas essa ideia aí que a gente está falando é para o entendimento que a gente vai adquirindo esses conhecimentos, solidificando e vai utilizando eles na prática, que é o que eu fiz com os florais quânticos, né? Fazem 20 anos que eles têm no mercado, e eu, no meu consultório, em 15 anos atuando com os florais, eu atendi mais de 10 mil pacientes. Então, eu acredito que eu sou uma das... tudo bem. Eu sou realmente uma das pessoas, vamos dizer assim, que teria isso aí. Esses mesmos, né? Os maravilhosos. Eu acredito que eu sou uma das pessoas da área da saúde, né? Vamos dizer assim, uma profissional da área de saúde, que mais tem experiência clínica com esses florais. Mas o que a gente se propôs a fazer foi espalhar, né, fazer a corrente do bem, espalhar a utilização, né, que os profissionais pudessem ter uma base e um conhecimento e utilizar cada um no seu quadrado, como eu digo, utilizar essa terapia, que é uma terapia integrativa que aumenta a resolutividade de qualquer tratamento. Como você viu com seu filho, ou com coisas próprias, né? O meu marido diz que eu sou um compêndio de medicina integrativa ambulante, porque tudo que acontece eu vou e me cuido com isso. Eu tenho resultados fantásticos mesmo, né? Minha última e grande experiência foi que em 7 meses, eu fiz 2 cirurgias no meu rádio, né? Eu fiz 2 cirurgias. Fiz o pavor de cair de um banquinho em dezembro e depois caí novamente e quebrei o mesmo osso, né? 7 meses depois. Então, assim, foi algo que, se você parar para pensar, né, que eu tenho 63 anos, ainda tive problemas na menopausa, fiz uma menopausa precoce, então, teoricamente, uma mulher que tem mais de 20 anos de pós-menopausa, nunca tomou hormônio sintético, tem mais de 60 anos, deveria ter uma osteoporose instalada, né? E com tudo que a gente sabe que funciona e tudo que a gente faz, eu tenho hoje a minha densitometria, ela é uma densitometria normal para, né, uma pessoa de 60 anos sem osteoporose. Eu não tenho osteoporose. Então é algo bem interessante, porque eu já tive, e aí vem o outro lado da história, né, da gente ter essa proposta aqui de falar do quanto que a gente pode se beneficiar com esses protocolos. Logo que eu entrei em menopausa, eu fiz uma menopausa cirúrgica por vários tratamentos de endometriose, isso 20 anos atrás, mais, agora já nem sei quantos anos faz, uns 24, 25 anos atrás, e nesse momento, nos primeiros 3, 4 anos, com tudo que eu tinha que dar conta, e já com alguma, né, eu já era nutróloga, já tinha feito ortomolecular, estava trabalhando já com oligoterapia nessa época, mas tudo isso eu ainda não tinha feito realmente um protocolo adequado, e eu acabei fazendo uma osteoporose. Então, se você considerar que eu tive uma osteoporose aos 42 anos e aos 63 eu não tenho osteoporose, ou seja, eu tive um ganho de massa óssea e depois uma manutenção. Então, isso não sou eu só que tenho de benefício. A gente vê esse benefício em
muitos pacientes. Nesses últimos anos, eu tenho mais de 250 mulheres catalogadas que tinham osteoporose, ganharam massa óssea, ou ficaram com osteopenia, ou não tem mais nada. E o osso, como todo mundo sabe, é um material, né, bastante complexo. Primeiro que ele tem uma matriz óssea feita de colágeno, que tem um turnover de uma proteína. O colágeno é uma proteína com um turnover muito longo, né, de 1 ano, mais ou menos. Leva 360 dias para fazer metade daquilo que gastou. Então, na verdade, a gente está sempre devendo para fazer colágeno. Essa é uma das grandes questões, né, da minha vida também, que foi estudar colágeno, e já escrevi vários livros, tenho até um livro lançado lá em Portugal também sobre colágeno, mas o que interessa é esse entendimento. Osso é difícil, precisa de muito material, matéria-prima, né? E a gente ainda tem a questão do colágeno. Olá, acho que caiu ela lá. Mas, enfim, é muito interessante o que ela está falando, tá? Doutora Rosângela, nos ouve bem? Eu estou te ouvindo normalmente. Então, olha só que interessante. Hoje a live, ela fala do quarto pilar da imunidade, o mais importante, que é o gerenciamento do estresse. Aí, vocês podem perguntar para mim, tá, mas o que tem a ver o que ela está falando com isso? Tudo. Metabolismo e imunidade tem que estar num equilíbrio perfeito. Se você falha no seu metabolismo, você vai cansar, você vai fadigar a imunidade para tentar ajudar o teu metabolismo. E o contrário também. Se você falha na tua imunidade, você vai desgastar o teu metabolismo para ajudar. Uma das grandes causas de osteoporose, eu aprendi isso com a doutora Rosângela Arndt, é a acidificação do pH do sangue. É um sangue ácido, que é o mesmo ambiente que o câncer gosta. Então, pessoal, o câncer gosta de ambiente ácido. E é esse ambiente ácido que faz a osteoporose também. Porque o que acontece? O seu corpo vai tentar deixar alcalino, né, tirando o cálcio dos ossos. Né? E por que mais nos idosos? Porque com o passar da idade, pH, que é a acidez, ela vai baixando. Né? E os hábitos dos idosos, né? Você vê, o idoso gosta de água com gás. O pH da água com gás, em média, é 5. Idoso gosta de assistir da pena, que dá uma acidez mental e depois uma acidez biológica enorme. E tudo isso favorece o câncer, tá? E aonde que o estresse entra nisso? Né? Eu quero ler para vocês uma definição que eu peguei hoje no Google. Tá? Olha só. Estresse é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Quando estressado, o corpo pensa que está sendo atacado. Então, ele procura lutar ou fugir, liberando uma mistura de hormônios e substâncias químicas, como adrenalina, norepinefrina, para preparar o corpo para a ação física. Então, desde os seres mais primitivos, o estresse é uma proteção. Tá? Então, ele nos faz lutar ou fugir. Isso, qualquer animalzinho faz isso. Quando você está estressado, existem mensageiros que vão informar as células. E esses mensageiros são moléculas, num primeiro momento, que são os hormônios, que são as substâncias químicas. Por exemplo, quando você está muito estressado, você libera uma coisa chamada adrenalina, que é o que deixa a boca seca, deixa o coração, arrepia os pelos, os cabelos. O medo faz isso. O que acontece com a adrenalina? Ela vai no baço e contrai o baço e diminui a fabricação de anticorpos. Tá? Vamos lembrar aqui, pessoal, a gente aprende errado na escola. Anticorpos não são glóbulos brancos. Glóbulos brancos é uma coisa. Anticorpos são proteínas. Imagina um brigadeiro, o granulado são os anticorpos. A adrenalina, em exagero, ela faz o quê? Contrai esse baço, vai diminuir a fabricação de anticorpos. Aí, esses anticorpos não mais são mensageiros como deveriam. E aí, eles não conseguem avisar as defesas do corpo.
E isso tem tudo a ver com o estresse. Agora, quando o estresse, o que a gente pensa, se converte no que a gente sente e se converte no comportamento. Então, um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Por exemplo, se eu estou num lugar chato pra caramba, aí eu penso num frango assado, eu vou sentir fome e a minha boca vai salivar. Então, o pensamento gerou um sentimento que gerou um comportamento. Isso a antroposofia explica muito bem, não vou falar disso agora. Mas, enfim, o estresse é a mesma coisa. É uma experiência que você teve, uma experiência ou de pensamento ou de sentimento direto, que converte átomos. Pensamento é energia, até onde eu sei. Lá no sistema límbico, um pedacinho lá no meio do cérebro, esse átomo vira matéria. É onde na Bíblia está escrito, o verbo se fez carne. É no sistema límbico que isso acontece. É uma forma de explicar. Eu vou mais além. Nós temos que lembrar que o pensamento é capaz de acidificar o organismo, porque o pensamento, sendo um pensamento de baixa frequência, como são os pensamentos que a gente tem em relação a sentimentos e emoções, né? Porque a gente pode pensar e criar um sentimento e uma emoção. Então, por exemplo, raiva, mágoa, inveja, ciúmes, né? Essas coisas que ninguém tem, né? Ninguém aceita que tem, mas todo mundo sente, né? Então, esses pensamentos e esses sentimentos, eles são capazes de criar uma indução de acidificação no nosso corpo. Então, além de você ter já bioquimicamente o start disso, ou seja, o estímulo disso em função do estresse, que é a mudança da biologia, você antes disso já tem uma mudança frequencial do corpo, criando um campo de energia que acidifica também. Então, nós temos pensamentos e sentimentos que, ancorados, vão fazer vamos dizer, essa materialização, né? Que é, na verdade, a materialização é, na verdade, a produção do neuropeptídeo, que é um pensamento materializado, como diz o Deepak Chopra no livro dele, a Cura Quântica, né? Então, eu acho interessante que a gente pense assim, ó, a visão que a gente tem que ter desse tema é exatamente essa. Você precisa criar um mecanismo, uma técnica, e vigiar os seus pensamentos para que você module pensamentos e sentimentos para que você consiga ter uma melhora da tua imunidade. Porque a gente sabe que está ligado uma coisa com a outra, e é isso que a gente está explicando aqui. Eu só quero convidar o pessoal, né, porque nós estamos ao vivo também no YouTube, gente, no meu canal, Rosângela Arnett. Então, nós estamos no Instagram do Flávio, e estamos ao vivo no YouTube. Então, mande lá, né? Vamos, em primeiro lugar, manda os coraçãozinhos aí para o Instagram saber que vocês estão gostando, né? E chamar o povo. Acho que está falhando, doutora. Mas, enfim, como eu estava dizendo, o pensamento, né, ele é energia mesmo, né? E essa conversão em neuropeptídeo também, né, e nos hormônios, faz com que essas moléculas se tornem mensageiras também. Então, olha que interessante. Essa live hoje, ela se baseia em uma palavra: informação. Isso. Informação. Que informação que você envia para você mesmo, isso é energia, nós somos seres reativos à energia. Que informação que você manda para você mesmo, para que isso se converta em sentimentos, emoções e depois, né, em comportamentos. Por quê? Dentro dos comportamentos, quando você está muito estressado, sobe aquele hormônio chamado cortisol, que a gente conhece como cortisona também. E se ela ficar muito tempo elevada e muito intensa,
sabe o que acontece? Lá na medula óssea, lá dentro dos nossos ossos e no intestino, diminui a fabricação de glóbulos brancos, principalmente dos linfócitos T e das células natural killers que nos defendem do câncer. O linfócito T nos defende de vírus, inclusive do atual. Tá? Então, as defesas do vírus atual não é só com anticorpos. Tem pessoas que não usam anticorpos para se defender. Usam linfócitos T só. Nem passa por essas vias. E o linfócito T nos defende de vírus, bactérias intracelulares, tuberculose, por exemplo, fungos e câncer. Então, quando eu gerencio o estresse, que eu mando uma informação de saúde para a membrana celular dessas, que está sendo fabricada essas células, elas vão ser fabricadas em uma resposta do núcleo à saúde, não à doença. Tá? Outra definição que eu peguei hoje no Google. O que é gerenciamento? O nome da live hoje é Gerenciamento do Estresse para a Melhora da Imunidade na Prevenção do Câncer. Olha que interessante a definição de gerenciamento. Segundo o dicionário, o termo significa organizar, planejar e executar atividades que facilitem o processo de trabalho. Esse ato é realizado por um administrador, gerente ou líder e consiste na gestão de processos e de pessoas. Quem que é o teu líder? É você mesmo, é o teu ser, é a tua consciência, não é a tua mente. A mente mente. O Eckhart Tolle, que é um autor que eu adoro, alemão, ele diz assim, nós não somos a mente é a entidade. Nós somos a consciência, que é a identidade. Então, quando uma pessoa está muito fora de si, nervosa, ele fala assim para a pessoa, quem está falando? É a entidade ou a identidade? Olha que forte isso. Então, esse é o meu livro, Humano Imune, que lançarei no Brasil em breve, prefaciado, nada mais, nada menos, prefácio, por esta mulher chamada Rosângela Arndt. Tá? O prefácio do livro é dela. E prazer. Olha quem está aqui. O conceito de membrana celular. Esses receptores é que recebem a informação. Ou a informação por átomos, ou a informação por moléculas. Vocês sabiam que as nossas células conversam por biofótons? Exato. Ou a informação pode ser passada por vibração e frequência. Está ali a prova nos trabalhos do Chan Song. Ele mostrando que, exatamente, aquelas nanoantenas que estão ali nos receptores, elas captam todas as informações que estão fora da célula. E aí vai fazer essa chamada, né, por ressonância, para que tudo que está ali passando nesse capilar, porque os capilares é que tem o sangue próximo da célula, lembrando que entre o capilar e a membrana celular tem a matriz extracelular. Então, como é que por exemplo, o cortisol, que é, né, esse hormônio que está aí passando e dizendo, vamos nos preparar, porque nós vamos ou lutar ou fugir, né? Então, esse hormônio que está preparando para dar conta do estresse, como é que ele sabe onde está esse receptor dele na célula? Ele vai saber porque ele emite uma informação, ele está emitindo uma frequência que vai entrar em ressonância com esse receptor. E essa membrana essas nanoantenas vão captar essa informação e eles vão fazer com que haja a ideia da chave fechadura, né, no receptor, para que isso leve para dentro da célula uma informação que vai fazer uma expressão gênica. E isso é o que acontece para tudo no nosso organismo. Todas as nossas células respondem dessa forma. Eu acho assim, quando eu estudei a membrana celular e entendi que tinha que ter
uma onda vibracional, uma biofísica antes da bioquímica, foi um momento assim que eu digo que foi quando mudou completamente a minha cabeça. Aí que eu consegui mudar o paradigma, sabe? Foi quando eu me dei conta que agora sim, porque não tinha muita lógica quando você estuda nos livros da medicina, né? Que você está lá, a insulina está andando lá no sangue, de repente ela sai do capilar, atravessa a própria matriz celular e encaixa no seu receptor. E aí você pensa, mas essa célula tem mais de 100.000 receptores. Como é que a insulina sabe qual é o receptor dela? Como é que o cortisol sabe? Como é que a isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Igual ligar de um celular para outro. É a frequência do número de um que vai falar com o outro. Não cai no número errado. Então, o que ela está falando é isso, que essa frequência específica é que recebe a informação. Vocês estão acompanhando? Então, olha que legal esse casamento de biofísica com biologia, com bioquímica, com imunidade. Então, é muito importante que vocês tenham esse conceito de informação. Falar nisso, vamos chamar esse povo aí lá para o nosso canal do YouTube. Vocês têm pessoas aí, né, que vocês amam, de repente elas não têm Instagram, manda entrar no YouTube. E aqui no Instagram eu chamo o pessoal, né? Uma informação tão rica como essa, vamos aproveitar e falar para o pessoal que é importante assistir mesmo. Tem muita gente que assiste depois também, mas estão todos muito bem-vindos. Mais uma definição, me permite, a última. Essa é minha, tá? Ó, escrito a caneta. Eu sempre escutei falar uma vida. Imunidade são as defesas do organismo. Ponto. Não. Imunidade é proteção e equilíbrio. Essa é a minha definição. Imunidade é proteção e equilíbrio. Pronto. Imunidade é a grande capacidade de adaptação dos seres vivos à vida. As pessoas podem viver com colesterol alto, pressão alta, diabetes, mas ninguém vive sem imunidade. Isso. Ok? Então, o que acontece? Quando a tua imunidade está equilibrada, né, de um amigo meu, José Domingos, diz assim, 2 coisas te curam. Deus, ou o que você queira chamar, e o teu sistema imunológico. E é verdade. Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa faz quimioterapia, vou pegar aqui a minha equilibrada aqui, ó. Quando a pessoa faz quimioterapia, a quimioterapia enfraquece a célula cancerosa. Mas quem executa é a imunidade, não é a quimio. Quando você toma um antibiótico, o antibiótico enfraquece o micróbio. Mas quem executa é a imunidade. Agora, a imunidade, pessoal, vamos lá, onde eu vou chegar agora. Ela não é só células e tecidos. Tá? A imunidade, eu inventei uma escadinha de 7 passos. Olha que legal, são 7. Átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema e o nosso ser. De novo, átomo, molécula, célula, tecido, sistema, órgão, sistema e o nosso ser. E isso é conectado não é só por matéria, mas principalmente por energia. É como a parte elétrica de um carro. O que adianta você ter um Mustang V8 se você não tem bateria? Se você não tem condução de energia? Se você não tem informação? Tá? Então, o que é o sopro da vida? É a energia universal, natural, gratuita, a nós concedida. E essa energia, a partir da observação, ela pode ser moldada. É o campo das possibilidades. O campo das possibilidades ele é maior que o campo das probabilidades. E é onde eu prefiro trabalhar e estar na minha vida. Eu prefiro estar no campo das possibilidades. Quando um paciente me procura e fala, doutor Flávio, eu tenho câncer maligno disseminado, eu tenho cura? Eu tenho garantia? Eu falei, não. Inclusive na Bíblia está escrito, tudo é possível ao que crê, não tudo é garantido. Não é, doutora? Não. Então, as possibilidades.
Quando eu gerencio o meu estresse, qual a melhor possibilidade? Aquela que eu tenho disponível naquele momento. Então, se é um reiki, ótimo, usa. Se é um floral quântico, usa. Se é uma meditação, usa. Se é um Ho'oponopono, que eu também aprendi para não saber o que era isso. Né? Então, assim, se é uma informação boa que vai te ajudar a gerenciar o estresse, né? Eu também trabalho com os tipos sanguíneos. Eu sou um dos adeptos da Emília Pinheiro. Beijo, ela deve estar assistindo a gente. Então, por exemplo, cada tipo sanguíneo gerencia o seu estresse de uma forma. O tipo A adora meditação, né? Quebra-cabeça. O tipo O não, tem que agitar, tem que ver veloz e furioso. Então, enfim, um exemplo. Qual a informação que você oferece? Como diz a doutora Rosângela Arndt, informação de qualidade. Uma água boa, uma água alcalina, uma água viva. Quando você come um pepino, quando você come uma fruta, você está ingerindo o quê? Água viva, água com energia. E essa aprendi a lição? Aprendi a lição, professor? Eu estou reproduzindo, tá? Estou papagaiando aqui. Olha o louro, estou papagaiando. Então, assim, na verdade, essa informação que a gente recebe e que nós temos a responsabilidade sobre ela. Olha que legal. Toda escolha não tem uma consequência. Toda escolha tem uma responsabilidade. Uhum. Aí eu passo para ela agora. Pois é, eu concordo com tudo isso e eu vejo que as pessoas precisam ampliar esse tipo de conhecimento até para ter uma possibilidade, já que a gente está falando dessa palavra, para ter uma possibilidade de escolha, uma escolha melhor. Porque nós precisamos, para nós termos escolhas, nós temos que ter conhecimento. A gente não pode fazer uma escolha às cegas, principalmente quando nós estamos falando da nossa saúde. E quando nós estamos falando agora do Outubro Rosa, dessa situação em que se levantou a ideia de ter um mês para lembrar, né, de que as mulheres e também os homens, né, 1% dos cânceres de mama são em homens, mas para a gente fazer com que as mulheres prestem mais atenção em si mesmas, e isso é algo que tem que ser feito diariamente, né? E o câncer de mama é porque o câncer de mama é o segundo câncer mais comum na mulher, e por isso se fala de câncer de mama, mas a gente não fala só do câncer de mama, né? As mulheres não têm só câncer de mama, elas têm... O primeiro câncer é câncer de pele, né? Não melanoma. Aí a gente também tem o problema do câncer de intestino, que é um câncer muito comum, o câncer de pulmão, que é muito comum, e o câncer de ovário, que é um outro câncer feminino. Então, assim, eu vejo que para você ter escolha de uma proposta de vida que vai gerenciar o estresse, que vai ajudar na questão alimentar, que vai fazer uma escolha de uma água de melhor qualidade, para que você consiga dormir bem. Quer dizer, todas essas escolhas, elas passam por um conhecimento. Porque, por exemplo, vamos falar, já que nós estamos aqui com a imunidade em alta e pensando na imunidade, 100 anos atrás nem se sabia o que era imunidade, porque isso é um conhecimento que foi acontecendo, e a gente vê que, por exemplo, no início do século passado, né, quando começou a história dos prêmios Nobel, se você olhar, grande parte dos prêmios Nobel da área da saúde eram dedicados aos cientistas que descobriram o sistema imunológico. Então você veja o quanto que esse conhecimento hoje nos trouxe essas possibilidades de escolha, melhor escolha, né? E gerenciar estresse, por exemplo, como é que eu faço uma escolha para gerenciar estresse? Gente, isso é muito fácil e muito simples. É que as pessoas complicam, porque elas ficam no viver daqui para fora, né? Então, se você vive fora de você o tempo todo,
o estresse pode ficar insuportável, porque você não tem o domínio do que está acontecendo nos outros campos de energia das outras pessoas, ou do mundo. Hoje nós estamos vivendo um momento que eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse viver, onde eles jogam no lixo que a gente tem certeza e sabe da ciência, jornalista que nunca ouviu falar disso se bota como o mais entendido de imunidade, de vírus, de etc. Quer dizer, nós estamos vivendo, está tudo virado do avesso. Eu tenho como mudar isso? Não. Um de nós, cada um de nós, não. Porém, nós não precisamos viver nesta realidade. Nós podemos criar as nossas próprias realidades através de conhecimento, para poder fazer a escolha. Eu sei que está errado lá fora, mas eu posso fazer um padrão de interferência na minha realidade, gerenciando as minhas possibilidades e capacidades e fazendo com que o meu corpo faça uma resposta adequada, sem eu precisar ficar doente por causa disso. Lembre agora a máxima que eu acho fundamental e é algo que eu venho trabalhando bastante nas pessoas. E isso está descrito em vários trechos, mas eu quero levantar aqui o do Greg Braden na Matriz Divina. Se 1%, se a raiz quadrada de 1% da população de um local, durante 24 horas, 7 dias por semana, tiver uma mentalização, um sentimento com pensamento para, por exemplo, paz, saúde, melhora da humanidade, ou qualquer sentimento de alta frequência, nós conseguimos mudar a realidade daquela população. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que agora é o momento, gente. Chega, já acabou essa função de todo mundo querer mandar na nossa vida. Agora é o momento que nós temos que nos unir em oração, meditação, chame do que quiser, né? Reza, Ho'oponopono, chame do que quiser, mas algo que faça com que as pessoas vibrem, pensem, sintam e emitam a frequência de sentimentos e pensamentos de alta frequência. Então, vai ser gratidão, amor universal, alegria. São coisas fáceis da gente trazer para nós. E no momento que você fizer isso repetidamente, você vai criar uma informação para o campo. Este é um campo de energia que está se formando o tempo todo, que vai ser um campo que vai juntando a minha com a tua, com a de todo mundo, formando o campo de energia da coletividade. Eu tenho o meu próprio, mas eu emito frequências para o campo coletivo. E esse campo coletivo fica possível de ser acessado por todas as pessoas que estão aqui. Então, nós podemos, sim, mudar tudo daqui para frente. Nós podemos mudar a nossa biologia, nós podemos mudar a nossa capacidade de resposta biológica, mas nós também podemos interferir no campo coletivo, desde que a gente faça essa emissão de bons pensamentos e sentimentos. E eu vejo que isso é a única coisa que vai nos salvar. Não tem outra salvação. Nós estamos num momento de maldade e ganância humana tão grande, e essa necessidade de poder, né, dessa classe política suja. Então, nós estamos numa situação que nós só vamos conseguir nos salvar se nós nos juntarmos para isso, para criar essa egrégora de um pensamento e sentimento de alta frequência. E isso tem uma consequência, que é nós termos uma imunidade melhor. Ótimo. Isso faz parte, essa possibilidade que ela está falando, né, é possível. Não é impossível, é possível. E isso faz parte de uma consciência coletiva positiva. Não do inconsciente coletivo, onde nós muitas vezes somos imergidos, né?
esses pensamentos intrusivos que as pessoas têm às vezes, né? E eu, doutora, tive uma grande tragédia familiar. O meu irmão se matou em dezembro, não aguentou o estresse, 42 anos, coitado. E, né, foi uma decisão dele e a gente respeita. Mas isso para a família... É um trauma muito grande. E ele não aguentou as informações que ele recebia. Ele se deixou levar pelo inconsciente coletivo, né, pelo medo. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui para você é o seguinte: não tenha medo, tenha amor. O contrário do medo é o amor. Tá? Olha que interessante. Ou melhor, o contrário do amor é o medo, não é o ódio. Né? Então, olha só. Quando nós amamos, principalmente, nós amamos a nós mesmos, acima de tudo, uma energia muito negativa é tirada, que é o auto-julgamento. Eu acho que uma das energias piores que existe é o auto-julgamento, né? Tanto é que o próprio Cristo dizia: não julgueis para não serem julgados, né? Fala disso. Então, a gente, na verdade, dentro dessa informação interna que nós temos, de presença com P maiúsculo, de consciência, quando você estiver sendo levado pela torrente de pensamentos que você não sabe o que fazer, se concentra na tua respiração. Né? Faça uma respiração chamada respiração assistida. Tem várias técnicas para isso. Mas se você se concentrar na sua respiração, nenhum pensamento está com você naquele momento, porque você está apenas existindo, que é a nossa grande finalidade nessa vida, existir. Então, essa consciência da existência, né, é incrível. Eu lembro que em 2013, ela me falava essas coisas, eu falava assim: bruxa. A minha questão religiosa era tão tanto que eu falava assim: isso é do demônio que ela está me falando, meu Deus, né, o que tem a ver? E hoje eu aqui falando disso com tanto carinho para vocês, com tanto amor, né? A propriedade que eu falo é uma propriedade de vivência, não é apenas teoria. Eu vivo isso na minha vida e partilho isso com vocês. Então, assim, isso faz parte do gerenciamento do estresse. Então, a grande receita para o gerenciamento do estresse, anotem aí, é a autoconsciência. E quando você tem, você consegue irradiar isso para as pessoas. Né? E a grande energia universal do amor próprio, do amor ao próximo, do amor ágape, ela realmente transforma. Inclusive, transforma DNA. A capacidade de autocura, ela é o quê? É quando o teu cérebro consciente, o que você pensa, o que você vê, os teus sentidos sentem, consegue transformar isso para o inconsciente. Por isso que a meditação é tão legal e todas as terapias energéticas têm o seu valor. Né? Isso, quando você consegue internalizar isso para o teu inconsciente, vai lá para o sistema límbico. E aí você alinha o eixo neuropsíquico, imuno, endócrino. Né? Uns acham bonito falar alinhamento do chakras. Eu quero ser científico. Alinhamento do eixo neuropsíquico, imuno, endócrino. Ou seja, toda a parte neuropsíquica, toda a parte hormonal, toda a parte imunológica alinhada a partir da tua consciência. Olha que legal isso. Não que se for necessário usar um remédio, de uma certa forma, use, mas sempre com ciência. Sempre pautado na ciência. Quando eu e ela aqui estamos falando para vocês de energia, de física quântica, de mentalização, de respiração assistida, gente, é biofísica, é ciência. Eu não estou falando nada de esoterismo, eu estou falando de ciência. Por exemplo, uma cirurgia laser. O que é que corta os tecidos? São átomos de luz. É biofísica, não é faca. Ok? Então é importante entender que a biofísica quântica ela está conosco todos os dias. Né? Aqui entre nós agora, né? Nós, eu e a doutora Rosane, estamos cheios de amor por vocês. Esses vórtices de energia que são lançados, né, fazem uma transmutação. Eu estou usando de propósito esses termos para serem familiares a você. Né? Os milagres que a gente testemunha muitas vezes são o quê?
transmutações de energia, né? E é possível, são possibilidades, né? O meu filho tinha 1% de chance de vida. Meu filho foi atropelado com 4 anos. Ficou em coma 1 mês. Depois ficou em estado vegetativo. E depois ficou autista sério. E bem grave. E depois foi mudando. Hoje o João vai fazer 19 anos, está apto a tirar a carta de motorista. Está enorme. A doutora Rosa conhece. É um menino boníssimo. Então, qual a energia que me impede hoje? A energia da gratidão. Uma das maiores frequências que existem. Então, se eu falo com vocês, é por gratidão. E a prova que eu sou grato, vou dar um exemplo físico. No meu livro, a única pessoa que aparece 3 vezes nele é ela. Inclusive, ó, quer ver? Ó, nesse parágrafo aqui, ó, sou grato eternamente à doutora Rosângela Arndt. Tá? Eu até me emociono um pouco, porque não só na vida do meu filho, mas na minha vida também, a diferença foi grande, muito grande, né, do que ela fez por mim, por amor. Né, e ela sabe que isso é recíproco, não precisa estar falando aqui, eu não vou chorar. Mas, enfim, é muito legal essas possibilidades que a gente tem de ajudar, primeiramente, a si mesmo. Então, olha o que ela está falando. Não vai pela consciência de massa. Não vai gado para o matadouro. Não assiste no noticiário à toa. Você pode se informar pela internet, de vez em quando dá uma lidinha lá 1 vez por semana. Agora fica se enchendo de coisas tóxicas, se enchendo de acidez mental, que vai virar acidez metabólica, vai te corroer. Então, gerencia o seu estresse. Seja responsável, seja autorresponsável. Cuide da tua criança interior. Eu aprendi um exercício muito bonito, que diz assim, pega uma foto tua, da adolescência ou da infância, de um período bem difícil da tua vida, se você tiver. Ou se você tiver a imagem mental disso. Olha para essa imagem e diz assim, todo dia, o que eu posso fazer para amar essa criança hoje? O que eu posso fazer para amar essa criança? Isso faz uma diferença gigantesca na vida da gente. Né? Ho'oponopono, enfim, várias ferramentas. Mas, enfim, eu quero passar a bola para ela de novo. Nós estamos aqui jogando futebol energético, quântico. Mas eu quero dizer para você assim, é possível gerenciar o estresse. Como consequência, melhorar a sua imunidade. Como consequência, prevenir o câncer, qualquer que seja. Perfeito. Então, assim, eu acredito que existem técnicas e práticas que qualquer um pode aprender de uma forma extremamente simples, gratuita, inclusive, mas existem algumas coisas que são muito básicas. Por exemplo, você falou na respiração consciente. No momento que você está numa situação, né, em que está no que a gente chama de piloto automático do estresse, é fundamental você parar e respirar. Quando você respira, você tem que prestar atenção, quando ela é uma respiração assistida, você tem que prestar atenção para respirar, porque é uma coisa tão básica da vida que faz automaticamente. Mas se você parar para prestar atenção, isso é tão importante para o nosso sistema de manutenção de vida, essa mente subconsciente que mantém a vida, isso vai ser tão importante que vai fazer justamente que você limpe a mente naquele momento. Então, respirar é fundamental, são respirações que você pode fazer focando o coração, né, que aí a gente vai entrar também com a técnica do HeartMath, né, que é aquele grande instituto da Califórnia, que é fantástico, tem uma proposta fantástica, mas o Greg Braden e o Joy Dispenza falam muito deles, mas, na verdade, a única coisa que interessa aqui é o foco. E aí eu quero lembrar vocês de uma coisa chamada foco e atenção, que é algo que nós conscientemente determinamos para nosso cérebro. Porque o cérebro é a materialização que vai executar o que a mente decide, né? Que é o nosso corpo mental, que é onde está o significado, onde a gente produz o pensamento, que é uma energia muito efêmera. Então, na verdade, para a gente ficar bem
na mesma página e fazer esse entendimento, na verdade, nós precisamos treinar isso, porque isso é treinável. Foco e atenção a gente treina. E a gente treina de pouquinho em pouquinho. Não é de uma hora para outra. Não precisa ser grande meditador, né? Por exemplo, o Flávio acabou de falar, né, que o tipo A é um tipo sanguíneo que gosta de meditar, e tipo O é um tipo sanguíneo que não suporta a meditação. Eu sou O e sou uma hiperativa O, e eu não medito assim como as pessoas imaginam, ó, vou lá meditar. Mas eu faço pequenas meditações durante o dia, quando eu acordo, principalmente meditações guiadas. Isso é algo que o tipo O aguenta, vamos dizer assim. Então, você vai criando formas em que você vai esvaziando a mente, tranquilizando a mente, e você pode fazer isso várias vezes ao dia, em momentos da tua vida. Você coloca horário, se você é daquele certinho, que gosta de ter aqueles, né, tudo certinho. Se você é bagunçado na tua agenda, você bota do jeito que você quiser. Mas, assim, coisas muito simples. Por exemplo, nós temos os decretos, que são frases muito poderosas, que você se identifica com aquilo e repete a frase várias vezes. E isso você pode fazer a qualquer momento. Então, veja, eu já te dei duas oportunidades. Uma, para, respira e repete uma frase. E neste momento, você não deixou de fazer uma meditação rápida. E isso é importante, porque as pessoas têm uma ideia muito errada de que tem que fazer, então tá, então para mim fazer exercício físico eu tenho que ir para academia. Não, você faz exercício físico na tua cama, se você quiser. Eu faço antes de acordar, antes de levantar quando eu acordo, eu faço movimentos na minha cama, que é uma forma de manter minha coluna em ordem, é uma forma de mexer o sangue das pernas, né? A gente aprende isso e são coisas simples e rápidas que a gente cria hábitos. Mas vamos à questão dessa ideia. Eu quero dar uma proposta mais científica a isso tudo que eu estou falando. Existe um trabalho, não, existem milhares de trabalhos hoje em cima destas questões que nós estamos falando aqui. Então, se você for lá no PubMed, no Medline, no Google Acadêmico, você vai ter uma enxurrada de trabalhos. Você, claro, tem que ter uma mínima noção de como ler trabalho, né? Não pode ser assim, só o título, né? Mas você também pode usar de alguns autores que se aproveitam dos trabalhos e conseguem dar essa base científica que eu estou falando. Eu vou dizer aqui um livro muito importante da Elizabeth Blackburn, tá? Que é O Segredo Está nos Telômeros, é um livro de 2018, e este livro traz muita referência bibliográfica de simples questões que fazem gerenciamento de estresse. E por que isso importa? Porque a Elizabeth Blackburn nada mais, nada menos é que a ganhadora de prêmio Nobel porque descobriu a telomerase, que é a enzima que alonga telômeros. Então, é a enzima que vai determinar a longevidade. E ela, então, vai atrás e faz uma pesquisa enorme, e na pesquisa, depois para escrever o livro, ela já se deu conta de uma coisa fundamental. Meditação alonga telômero. Então, se isto acontece, e tem várias pesquisas, e no livro dela ela fala de várias referências, eu quando dou palestras sobre telômeros, eu levo essas referências sempre. Então, presta atenção. O alongamento do telômero ou o encurtamento do telômero é que dá a estabilização do DNA. E é isto que vai determinar qualidade de vida, não é só tempo de vida, mas também a qualidade. E qualidade de vida está intimamente ligado com a imunidade.
você não tem qualidade de vida se a tua imunidade não estiver em ordem. E lembrando que as células do sistema imunológico são proliferativas, então elas têm telomerase, e elas têm telômeros que podem ser alongados, e nós podemos alongar telômeros com dieta, com qualidade de sono, com meditação e com oração. Então, isso que eu estou dizendo aqui para vocês é a confluência científica apoiando artigos que são feitos ao longo de mais de uma década, mostrando. Isso é coisa séria, gente. Eles mediram no sangue o telômero das células brancas, dos leucócitos, de um grupo de, sei lá, 30 pessoas que foram meditar. Mediram antes. As pessoas ficaram uma semana meditando e voltaram, mediram de novo, tinha alongado o telômero. A gente pode medir isso. Isso aconteceu em grupos que já sabiam meditar e em grupos que aprenderam a meditar naquela hora. Então, gerenciamento de estresse tem como medir isso, alonga telômero. Uau! Olha só, nós temos 6 minutos ainda. Eu queria aproveitar esse finalzinho, para quem gostou bastante, quem vai assistir depois, né, e tiver dúvidas ou tiver comentários, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelos canais do YouTube que nós temos. Né, eu também tenho o meu chama Humano Imune, é o mesmo nome do livro. O livro está lançado em Portugal, vou trazer para o Brasil mês que vem. Vou fazer em e-book também, mais fácil, né? Então, assim, a gente tem aí tudo isso. A doutora Rosângela, eu queria que ela falasse um pouquinho de alguns cursos nos quais ela ajuda na formação das pessoas. Né? Você pode fazer esses cursos apenas por fazer e também para se formar nisso aí. É muito bacana. Eu tive a honra de fazer a pós-graduação também, vários cursos com ela. Então, eu gostaria que a senhora falasse aí 3 minutinhos para a gente sobre essas formações que você faz, como que é isso. Perfeito, obrigado. Na verdade, eu tenho uma parceria, né, com a Escola Internacional de Desenvolvimento, que é a EIDE, que é a gestora acadêmica dos cursos. Eu tenho a honra de dizer que eu fui a idealizadora e a criadora da primeira pós-graduação em saúde quântica no Brasil, que é autorizada e certificada pelo MEC. E os nossos cursos todos são extensões universitárias, são pós-graduações, especializações, todos dentro da educação formal, né? Então, hoje nós temos um curso básico, que é o Sistema Floral Vibracional. Eu até já vou começar a convidar as pessoas, nós estamos com a 6ª jornada, que eu tenho... Eventualmente, a gente lança essa jornada dos florais quânticos, onde eu dou muitos casos de sucesso, né, dos meus alunos, meus casos. E é muito interessante, quem tiver interesse realmente de aprender, aumentar a resolutividade dos seus tratamentos e o que tenha, né, um conhecimento em cima do uso de produtos que são altamente benéficos, porque eles levam informação para a célula e não tem efeito colateral, né? A gente tem aí maravilhas sobre isso, que são, então, por exemplo, para gerenciamento do estresse, nós temos o Consciêncios, que é maravilhoso, né? Então, temos aí uma porção de outros produtos, e a gente fala muito deles, e eu ensino, inclusive quem faz essa extensão universitária pode ser terapeuta floral, que é o Sistema Floral Vibracional. Nós temos as pós-graduações, nós temos a terapia vibracional quântica, temos uma pós-graduação que é em cima das teorias quânticas para a qualidade de vida, onde a gente tem só o conhecimento, né? A gente não fala de terapias. Nós temos um outro curso muito interessante que é Biologia Quântica, que é super legal também, e temos um de saúde mental, nós temos um de saúde mental na área da quântica. Então, entre lá no site, bom, na minha bio tem alguma coisa, e tem o site que é www.e-eid, de Escola Internacional de Desenvolvimento,
.com, não tem BR. É e-eid.com, estão os meus cursos todos lá. E eu tenho também a parceria com o Cleiton Alves, e nós temos um curso que também é a gestora acadêmica é a EID, que é de terapia integrativa vibracional, onde a gente ensina os florais, mas também ensina EFT, hipnose consciente, radiestesia, é bem interessante. Então, isso eles conseguem acessando as suas redes sociais e conversando com a sua equipe. Perfeito? Ó, já mais um minutinho só. Eu também tenho as minhas redes sociais. Eu também, se precisarem, faço consultas online dentro da imunidade e medicina integrativa. Eu gosto de trabalhar com as partes naturais. E vou estar sempre por aí também. De vez em quando eu ministro junto com ela alguma coisa. Falamos aí. Agora a gente vai estar sempre junto. Doutora Rosângela, eu sou eternamente grato à tua vida. Eu amo a sua vida. Você sabe disso, né? E assim, foi show. Espero poder fazer outras lives com você, entendeu? De outros temas. A gente pode até deixar enquetes aí para o pessoal escolher futuramente, né? E podemos ver tudo isso aí. Faltando um minuto, gratidão, como ela diz, namastê. Aprendi com ela, né? Aprendi tanto com ela, é minha madrinha mesmo, né? Gratidão, gratidão, gratidão. E até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.